Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos escuta, nos acompanha aí do outro lado. Estamos aqui com mais um Ineditados. Aqui é Jéssica Dalcin. Hoje vamos falar de Santa Maria, a nossa cidade, que completará 165 anos, agora na próxima quarta, em 17 de maio. E para falar sobre ela, sobre seus cidadãos, sua história, essa conversa toda, temos o professor Lucas Zamberlan, que é o nosso mais recente conselheiro lá da editora da universidade. É professor adjunto do curso de letras aqui da UFSM. Bem-vindo, Lucas. Boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos nossos ouvintes da Rádio UniFM. É um prazer enorme estar aqui conversando contigo, tendo essa oportunidade de falar sobre a nossa cidade, sobre Santa Maria e principalmente sobre as ações culturais relacionadas à cidade. Que nós já temos um caminho longo aí para falar sobre os nossos escritores, sobre os nossos poetas, e principalmente dos projetos culturais que estamos desenvolvendo aí nos últimos anos. Muito bem, vamos começar então falando um pouquinho sobre ti. Quando que surgiu o interesse pelas letras? Normalmente o pessoal que vem das letras já desde muito pequeno se sente acolhido pela leitura, pelo mundo dos livros. Como é que foi contigo? Na verdade, eu acredito muito em que cada geração de leitores ela é motivada por fatores que são fatores culturais, fatores sociais, fatores externos. E a minha geração, eu acredito que foi muito moldada pela teledramaturgia, né? Então, cresci final dos anos 80, início dos anos 90, e esse foi um período que se teve muita adaptação dos grandes romances da literatura brasileira para a televisão. Né? Então, se a gente for recuperar um pouco esses dados, nós tivemos mais ou menos nessa época a adaptação de Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa. Nós tivemos diversas obras do José Lins do Rego, eu lembro bem de Riacho Doce, Menino do Engenho. Tivemos uma porção de obras do Jorge Amado, né, tanto para séries de TV, mas também para o cinema, para a televisão. Então eu acredito assim que muito da minha formação começou por ali, né? Então o meu primeiro contato com as obras canônicas, né, com as obras fundamentais da literatura brasileira, esse início se deu através da televisão. Mas isso também não quer dizer, né, que eu não tivesse um contato mais direto com a literatura em si. Eu acho que um fator assim que acredito ter sido determinante foi o fato, primeiramente, da minha família, principalmente por parte de mãe, ter uma relação muito forte com o universo das letras, mas também pela biblioteca da minha casa ficar dentro do meu quarto. Né? Então era um quarto grande, relativamente grande. Morava eu e meu irmão e tinha um espaço onde meu pai guardava os livros. E é exatamente nesse contato de cotidiano, né, pude ter acesso a determinados romances, principalmente, que fizeram com que nos momentos de folga pudesse ler, pudesse descobrir um pouco mais a respeito do universo dos livros, né? Evidentemente tem toda a parte cultural da escola, né, que ajuda bastante, mas eu acredito que essa relação se deu de uma forma muito natural e de uma forma também muito paulatina, né? Eu não lembro de ter um momento assim de uma relação forte e íntima a fazer com que, por exemplo, eu na infância tivesse determinado meu destino com a literatura. Né? Isso não aconteceu. Eu acho que foi acontecendo aos poucos, e à medida em que fui amadurecendo, fui percebendo a riqueza do universo das letras, as possibilidades que essas leituras me deram de entender melhor a sociedade, as relações familiares, o ambiente doméstico, a relação com os amigos, enfim, né? Entender melhor o mundo. E aí, enfim, quando eu já estava na fase da adolescência,
quando tive que escolher os meus caminhos. Eu ainda cursei um tempo administração aqui no FSM, antes de começar o curso de letras, mas também relacionando muito ao papel de ser professor, né, um papel profissional de poder levar as pessoas, o universo da literatura, eu acho que também foi bastante importante nessa escolha e nesse caminho que eu segui já faz algum tempo. A gente seguidamente entra em algumas discussões mais filosóficas, assim, que entender-se dentro de uma profissão é um start. Aí, em um segundo momento, tem a questão do ser professor daquele tema, né? Que são coisas que se coadunam, mas que nem sempre são tão evidentes para quem está trilhando o caminho, quem está ali no momento da decisão, né, no olho do furacão, tendo que fazer as escolhas. E, às vezes, essa coisa da professoralidade num determinado tema, ela exige uma certa maturidade da pessoa se perceber professor. Sim. Né? Sim. E como é que tu te percebe professor? Porque tua posse foi recente aqui também, não é? Sim, e a gente desenvolve um trabalho bastante plural, na verdade, né? Nós somos professores, mas nós também somos pesquisadores e nós também temos que lidar com outros tipos de fazeres administrativos, né? Muitas vezes também lidando com o papel de chefia e entre outras atribuições. Mas eu acho, de fato, é realmente muito importante esse momento, porque se começa então a pensar sobre o fato de você não estar mais adquirindo um determinado conteúdo, mas fazer justamente o inverso, né? Começar a transmitir esse conteúdo para pessoas geralmente mais jovens. Eu fui professor desde muito novo, né? Então aconteceu também de uma forma natural. Eu dou aula desde os 19, já faz 20 anos. Né? Eu tenho mais de 20 anos de sala de aula. Então, à medida que eu comecei também a minha carreira profissional dentro da universidade, nesse mesmo momento, no mesmo ano, eu comecei já a ministrar minhas primeiras aulas, né? Então, foi um processo que aconteceu concomitantemente, aconteceu ao mesmo tempo. E eu vejo que, de fato, existe uma necessidade muito grande de se pensar, se refletir sobre o papel do professor e viabilizar formas pedagógicas e didáticas, sempre muito contemporâneas, muito atentas ao nosso tempo, de fazer com que os alunos, primeiramente, se interessem por aquilo que a gente está transmitindo, e à medida que existe esse interesse, que a comunicação esteja se efetivando, ou seja, que exista um diálogo, a partir daí a gente começa a complexificar um pouco mais o processo, começa a entender melhor quais são as demandas desse público que recebe a nossa comunicação, né, os nossos alunos, e, na medida do possível, verificar as singularidades de cada um e dar um encaminhamento para que essas pessoas, né, para que esses alunos possam florescer dentro do nosso curso. E, na mesma medida em que talvez uma primeira aproximação tu tenha percebido contigo via teledramaturgia, e aqui eu já aproveito para fazer uma propaganda, nós temos um livro lá na editora que é Eu Vi um Brasil na TV. Muito bem. E ele trata exatamente sobre esse contexto da telenovela relacionado com as diferentes realidades brasileiras, um país tão grande que muitas vezes a gente só consegue ter um acesso mais específico de culturalidades por meio da televisão. Então, certeza. É um livro que traz esse viés, né? Eu acho interessante, acho que cabe aqui, né, a referência. E tu percebe com os teus alunos hoje uma outra linguagem que os atraia, talvez, assim como foi a televisão ou a teledramaturgia para ti? Sem dúvida. A gente percebe uma influência muito grande de outras culturas, principalmente que envolvem história em quadrinhos, né? Principalmente de origem japonesa, de origem oriental. Mas também tem o trabalho das fanfictions, né? A gente percebe também, eu e meus colegas, como os nossos alunos chegam com uma bagagem muito grande de leitura,
né? A gente fala muito sobre o papel do jovem, a relação dele com a literatura. Muitos podem pensar que os jovens, na sua maioria, não leem. Eu não acredito nisso. Eu vejo que, de fato, os jovens leem cada vez mais, mas leem, talvez, não o que as pessoas esperariam que eles lessem, né? Então, evidentemente, eles têm algum contato com literatura brasileira, com os clássicos, eles leem Machado de Assis na escola, né, teoricamente. Mas, assim, eu vejo que existe um interesse muito grande com séries de livros, né, escritas por autores que pensam exatamente numa literatura muito visual, de uma literatura seriada, com livros caudalosos, né, às vezes livros com mais de 500, 600 páginas, e nós percebemos que os alunos já leram séries inteiras de 10, 11, 12 livros de um mesmo escritor. Né? Então, se a gente colocar esse número de páginas, é realmente um número impressionante. Então, eles vêm com essa bagagem, né? Eles se interessam por estar dentro do curso, na maioria das vezes, não por ter tido contato com determinado autor que é legitimado dentro da academia. Né? É muito difícil chegar um aluno, olha, eu li Virginia Woolf e eu resolvi fazer letras. Pode acontecer, mas não é a tendência natural. A gente percebe que eles chegam logo nos primeiros semestres impulsionados justamente por essas leituras, né, que se dão muito através das relações que eles têm. Eles se trocam muito livros, mas muito também pela influência da internet. Né? Eu até não sei em que medida seria legal fazer uma pesquisa em relação a isso. Eu não sei em que medida isso acontece, quais são os principais canais, qual rede social especificamente eles têm mais contato, mas vejo que existe uma divulgação muito grande de obras literárias nas redes sociais e eles são muito influenciados, né, por essas sugestões, por essas dicas, por esses autores, por esses reviews, né, que muitos profissionais, youtubers acabam fazendo. Então, eu acho que é interessante assim, perceber como cada geração, eu até comecei a na nossa conversa falando sobre isso, né, como cada geração adapta um pouco a forma de se comunicar do mundo relacionado especificamente à literatura, ao fenômeno literário, né? E ao fenômeno da leitura também. Na nossa geração, nós tínhamos todo mundo fala sobre isso, né? Sobre a geração Vagalume lá, né? A coleção Vagalume. Coleção Vagalume, que publicou dezenas de romances, de livros, né? Para público infanto-juvenil. E muitos de nós fomos determinados, fomos guiados, né, por aquelas leituras. Hoje não é diferente, a gente tem outras formas, né, outros modelos. E talvez para os adultos daquela geração fosse um pouco complicado entender o fenômeno que nos motivou. Às vezes também é um pouco difícil a gente se colocar no lugar dos jovens e entender como se dá o fenômeno hoje. Mas eu sou talvez um tanto quanto otimista nesse sentido. Eu acredito que as pessoas, os jovens, vêm lendo, na sua grande maioria, e os alunos que chegam no nosso curso vêm muito motivados por causa disso. Eu conversava com um amigo sobre... Eu falava antes de uma literatura mais visual, né? E nós temos hoje várias adaptações cinematográficas também, que acabam atingindo um outro público, e a gente não sabe até que ponto uma coisa retroalimenta a outra, né? Às vezes a pessoa pode começar pelo cinema e buscar a história em quadrinhos, e aí, né, outras interferências, né? Mas a coleção Vagalume era muito visual. Sim. E tranquilamente poderia se fazer uma série hoje com algumas adaptações cronológicas, né, da cultura da época, mas uma série estilo, vamos lá, muito entre aspas, assim, uma malhação da vida, alguma coisa assim, porque a maioria dos protagonistas eram adolescentes em aventuras, né? E eu acredito que teria uma aceitação, uma visibilidade em virtude dessa possível interlocução, né, das histórias serem muito visuais. E tanto é que temos alguns autores clássicos, aí o próprio Pedro Bandeira, que colaborou com a Flisme, né, em edição passada, que muito se conheceu dele por conta da coleção Vagalume, né, que ele
publicou acho que 2 ou 3 títulos, e eu sinto falta hoje de algo assim mais nacional nesse sentido. Eu vejo muita leitura, realmente. Sim. Acho que os jovens, em função de eu ter uma filha de 19 anos, alguma coisa eu acompanhei, né, nessa transformação, e eu percebo muito vamos lá, né, situações específicas, fases específicas. Diário de um Banana, foi uma febre. Aí depois Harry Potter, né, coisas que ela foi pegando. O Harry Potter é anterior ao Diário de um Banana, mas pela questão etária, ela se interessou em alguma Sim. coisa depois. E assim por diante, outros autores e textos, e dificilmente, olha, eu não me recordo, assim, agora, puxando pela memória, dela ter tido uma série ou algo nacional. Né? E eu acho que isso, a gente pode fazer um link um pouco aqui com Santa Maria. Foi a época que eu também vou fazer uma autopromoção agora, Os Sussurros da Boca do Monte. Sim, que foi o livro que eu organizei e que eu, nesse sentimento, quis puxar o cenário aqui para Santa Maria e procurar os autores locais e tal, para que a gente tivesse... né? Por que as grandes histórias parece que tem que acontecer todas em outros lugares, né? Sim, perfeito. E a nossa cidade também é um cenário interessante, né? Eu acho que frequentemente, até hoje, agora a Feira do Livro, né, acabou na semana passada, recebi feedback de pessoas que vieram dizer, eu li, tomaram conhecimento recentemente, conseguiram, às vezes, segunda mão ou alguma coisa assim, e ao saber que eu estava envolvida no projeto, disse, nossa, que legal, que me chamou a atenção por causa disso, porque é algo que eu posso andar pela rua e olhar o prédio, o monumento ao qual o texto está se referindo, está ao alcance, né? Sim. Então, vamos falar de Santa Maria. E como é que Santa Maria entrecruza as tuas pesquisas? Porque a gente tem aí, são 165 anos, e agora acabando a Feira do Livro. Conta um pouco para nós de como que tu te relaciona com a cidade, estudando algumas personalidades dela, alguns locais. É muito interessante ter falado mesmo nisso, Jéssica, porque, de fato, né, nós temos aí uma literatura muito forte, que vem de fora, que determina muitas vezes, até por certas plataformas de venda, algumas leituras que os jovens realizam. Mas não são os jovens, né? Digamos, determinam as leituras de uma forma geral. Entretanto, às vezes é importante também nós considerarmos esse processo que se dá na própria leitura, né? Do personagem, de um determinado leitor, gostar ou não gostar de um livro ou de uma leitura pelo reconhecimento que ele encontra na personagem. Esse processo de reconhecimento do mundo, que é um reconhecimento também das próprias emoções humanas, né, de identificar-se com o personagem, ele pode ser mais intenso e mais completo se nós, por exemplo, alocarmos a história numa cidade como Santa Maria. Quer dizer, a pessoa se sente pertencente àquele universo. Por mais que ela possa ler histórias que se passam em Londres, em Paris, em Nova York, e tudo isso é sempre muito interessante, é importante também nós entendermos que quando nós ambientamos uma história, seja em Santa Maria ou no Brasil de uma forma geral, existe um reconhecimento cultural que se dá instantaneamente por parte desse leitor. E é muito importante nós avaliarmos a leitura local e valorizarmos a literatura local também com base nesse reconhecimento. Nós temos, evidentemente, uma literatura que acontece em Santa Maria, que acontece no Rio Grande do Sul. Nós temos uma tradição, isso não é de agora, né? E parte das minhas pesquisas, elas já há algum tempo estão concentradas nesse campo, mas principalmente no que diz respeito à poesia e à biografia do poeta Felipe de Oliveira, que fez parte, primeiramente, de um projeto de pós-doutorado que eu realizei em 2019, com supervisão do Pedro Brum Santos, e que desde lá nós não paramos, já enfrentamos uma pandemia, inclusive,
né? E que agora essa pesquisa começou a revelar resultados bastante consistentes e resultados que estão numa fase de chegarem ao público, tá? Então eu até agradeço, agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui falando na rádio justamente para poder construir essa relação com o público, né? Porque faz parte da nossa cultura, isso faz parte da vida dos cidadãos de Santa Maria, né? Eles estão, de alguma forma, integrados ao que nós estamos fazendo na universidade também, né? Então, eu acho muito importante eu poder também falar um pouco sobre esses projetos para que a gente possa discutir mais sobre isso, né? Ler mais a obra do Felipe, a obra dos poetas e dos escritores de Santa Maria e fomentar um nível de cultura da cidade que faça com que a gente promova esse reconhecimento que eu estava falando, né? Que a gente alimente uma cultura local e que isso faça parte do nosso cotidiano, da nossa vida, né? E das nossas leituras, por que não? Conversávamos antes do programa iniciar. Talvez algumas pessoas tenham ouvido falar muito em Felipe de Oliveira na semana passada, em função do desaparecimento ali dos bustos, né? Um que foi, eu acredito que dentre os bustos que desapareceram, o que tinha maior valor econômico era o do Felipe de Oliveira, em função do material e de ser de autoria do Vitor Brecheret, que é um grande escultor italiano, enfim, que eu acho que, se eu não me engano, ele faleceu em 1930, ou mais ou menos por aí. Então, uma obra que já tem um valor cultural inestimável pelo próprio feitio dela, pela própria artesania dela, né? E cabe aqui, eu acho, só deixar esse registro, né? De que nós estamos sempre preocupados com essa manutenção, afinal de contas, estamos aqui na Cidade Cultura, né? Sim. E ter se demorado tanto a perceber esses desaparecimentos de peças que estavam em locais públicos, né? A do Felipe foi de maior relevo, com certeza. E então fica talvez esse pensamento, assim, para a gente refletir um pouco até que ponto talvez essa peça devesse estar lá ou não, né? Enfim, são questões para as quais a gente não tem resposta, né? As autoridades aí estão verificando junto dos agentes policiais da cidade, fazendo interrogatórios e, enfim, né? Vamos ver aí, vamos aguardar. Ainda estamos no meio do processo, vamos aguardar aí o melhor desfecho, né? Esperemos que não seja tarde demais, não é? Que a gente possa recuperar o busto do Felipe de Oliveira, que foi inaugurado já na década de 30, muito em ocasião à morte repentina do Felipe. Né? O Felipe morre tragicamente. Ele tem um nascimento trágico e uma morte trágica. Né? Então, eu digo nascimento porque o pai do Felipe foi assassinado dia 11 de agosto de 1890 e o Felipe nasce no dia 23. Então ele morreu praticamente 10 dias depois do assassinato do pai. Ele nasceu. Ele nasceu. E talvez eu já fico pensando assim, 11 de agosto também é uma proximidade do Dia dos Pais, né? Uma data também exatamente, simbólica, né? E realmente foi um crime que abalou bastante a cidade de Santa Maria. E aí, eu falei na vida, né, no nascimento dele e a morte também com um acidente de carro em 1933. Logo após a morte do Felipe, o tio Jango, né, o João Daut Filho, junto com o irmão do Felipe, o João Daut de Oliveira, eles fundaram a Sociedade Felipe de Oliveira. E essa sociedade criou diversos momentos da cultura para relembrar a memória do Felipe. Tinha concurso literário, né? Inclusive teve um concurso de esgrima, do qual o troféu foi elaborado pelo próprio Vitor Brecheret. A Tarsila do Amaral fez um quadro, pintou um quadro do Felipe, um retrato muito bonito. O Cândido Portinari, o Cândido Portinari já tinha pintado antes. E foi feito também esse busto
em homenagem à cidade de Santa Maria, foi trazido para cá, foi inaugurado pelo prefeito, isso lá em 1933, né? E, de fato, é uma perda, nem queremos pensar ainda em perda, né? Pelo menos o próprio desaparecimento é uma perda bastante considerável para a nossa cultura. Mas realmente, é parte de um problema maior, né? Um problema que não se circunscreve ao Felipe, né? Um problema social bastante grande e, enfim, né? Eu acho que o desaparecimento do busto é um pouco o reflexo das coisas que acontecem nesse sentido social. Vamos pensar aí, né, como eu falei antes, no melhor desfecho. Enquanto vamos aguardando, né? Enquanto houver esperança, a gente não desanima, né? Nesse achado. E as ruas de Santa Maria, eu me recordava agora que o professor Pedro Brum, quando fez o texto dele para os Sussurros da Boca do Monte, ele falou, porque a gente sugeriu que cada um escolhesse uma parte da cidade, né? Ou monumentos, ou prédios históricos, e ele escolheu a rua do acampamento. E como se houvesse um espírito da rua do acampamento que está lá, atemporal, observando as coisas acontecerem. Daí ele faz toda uma conversa sobre as origens da cidade, sobre as primeiras pessoas chegando e o movimento dos transeuntes. Então, tudo também num linguajar muito simbólico, muito poético. Né? Foi exatamente na rua do acampamento que o pai do Felipe foi assassinado. Pois né? Eu queria que tu falasse um pouco aí sobre essa importância do Felipe de Oliveira num sentido não apenas literário, mas também para esse cenário cultural da cidade, em que nós temos, por exemplo, né, o Prêmio Felipe de Oliveira até hoje, né, essa tua pesquisa que traz novos achados. Nós temos lá na nossa editora o livro Felipe de Oliveira, obra completa. Né, e agora nós vamos ter desdobramentos. Teremos. Então, conta para a gente um pouco desses achados. Na verdade, assim, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente comentar, retomando até um pouco o que eu vinha falando antes, a morte do Felipe de Oliveira causou tamanha comoção social no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, em alguma medida aqui em Santa Maria também, que muitas foram as ações para homenagear o Felipe. E a partir dessas homenagens, nós podemos encontrar traços culturais que permanecem até hoje. Então, por exemplo, né, para transformar o que eu estou falando em algo mais concreto, material. Nós sabemos que aqui na cidade de Santa Maria tem uma rua chamada Felipe de Oliveira. Mas nós também temos uma rua Felipe de Oliveira em Porto Alegre, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, o Felipe de Oliveira, ele mora, de alguma maneira, nessas cidades. Ele está materializado no corpo, né, tatuado no corpo dessas cidades. E, geralmente, em ruas bastante movimentadas, em ruas bastante expressivas e importantes de cada uma dessas cidades. Né? A Rua Felipe de Oliveira, no Rio de Janeiro, no bairro de Copacabana. A Rua Felipe de Oliveira, em São Paulo, é no centro da cidade, muito próximo da Igreja da Sé. Aqui nós temos também uma importância grande. Enfim, quer dizer, nós já temos aí um primeiro mapa, né, que faz com que nós tenhamos homenagens ao Felipe dentro da cidade. Ou seja, as pessoas falam o nome do Felipe de Oliveira a todo momento. Mesmo ele que não saibam. Ele era uma pessoa cosmopolita, então. Sim. Ele nasce aqui em Santa Maria e ele vive os 12 primeiros anos. Ou seja, ele passa boa parte da infância em Santa Maria. Porque poderia ter nascido aqui, daqui a pouco, 2, 3 anos, se mudado para Porto Alegre. Mas não foi o que aconteceu. Ele viveu um bom tempo aqui em Santa Maria, né? Por causa do assassinato do pai, o tio do Felipe, que realmente fez o papel de pai dele, o João Daut Filho, ele teve problemas na sequência da vida dele por causa do assassinato, né? Porque o assassinato foi um tanto quanto político.
E isso fez com que, enfim, o João Daut Filho procurasse as autoridades para que o responsável fosse preso. O responsável, que era o Coronel Orff, ele acabou sendo preso, mas quando foi proclamada a República, ele foi solto novamente, ele perseguiu a família do Felipe. E depois, enfim, de alguns desdobramentos, o João Daut Filho acabou se mudando para Porto Alegre. Ele tinha a farmácia aqui, né? E em Porto Alegre, então, ele vai transformar a farmácia em laboratório. E esse é um processo muito importante na própria biografia do Felipe. O Felipe também se torna farmacêutico, muito por influência do tio. E juntos, mais tarde, acabam indo para o Rio de Janeiro, onde serão um dos pioneiros da indústria farmacêutica no Brasil. Então, a vida do Felipe, ela corre por vários caminhos, e todos esses caminhos são muito prolíficos, são muito ricos. A gente pode analisar e valorizar esses caminhos e, obviamente, promover pesquisas para elucidar e trazer isso ao grande público. Então, o Felipe tem uma carreira na literatura, né? E nós fizemos constantemente projetos, obras para poder valorizar a poesia do Felipe, que está em consonância com o modernismo brasileiro, com o que aconteceu na decorrência da Semana de Arte Moderna, né? Ele também tem um livro um tanto quanto simbolista, que veio antes. Fez parte da alta roda intelectual do Rio de Janeiro dos anos 10, dos anos 20. Né? Então tem toda a parte literária. Tem a parte também empresarial. Então tem toda essa parte do Felipe empreendedor. O Felipe era responsável pelo marketing da Laboratório Daut de Oliveira, né? E ele, como um homem das letras, um homem que tinha uma relação muito próxima aos grandes intelectuais da época, muitas vezes ele contratava esses intelectuais para fazerem as propagandas. Então, os grandes influencers na época eram os escritores. Eles que apareciam na mídia, que eram os jornais. Né? Então, ele contrata em determinado momento a figura de Olavo Bilac, que tinha um enorme apreço na sociedade da época, né? Escrevia para a Gazeta. Ele contrata o Olavo Bilac para fazer a propaganda do Bromil, que era o principal produto do laboratório. E ele fez durante um bom tempo propaganda do Bromil. Né? Tem uma das propagandas famosas que ele diz: posso afirmar que fiquei radicalmente curado com o uso do Bromil. Né? Então, o Olavo Bilac fez propaganda durante um bom tempo sobre o Bromil. E recentemente nós descobrimos algo muito interessante. Já sabíamos que existia uma paródia de Os Lusíadas feita como propaganda do Bromil. Até aí tudo bem, né? Então, ao invés de as armas e os barões assinalados, era não sei, alguma coisa e os pulmões martirizados, uma coisa assim. Tudo bem, né? É uma paródia que se fez na época, década de 20, né? Falando sobre o Bromil, com base nos Lusíadas. O Bromil era um remédio para tosse. Era um remédio para tosse. Assim. Um remédio para tosse. E foi usado aí durante... Os mais antigos que estão escutando lembram do Bromil. Né? Recentemente ele foi descontinuado. Até ele foi proibido depois, né? E enfim, não é mais fabricado. Mas mais tarde descobrimos que a ideia de fazer uma paródia sobre os Lusíadas não abarcava apenas os primeiros versos dos Lusíadas, que são os mais conhecidos. Na verdade, eles tinham, uma empresa, né? Eles tinham uma ideia um tanto quanto assim grandiloquente, de reproduzir os Lusíadas inteiro no formato em paródia. Com 8.816 versos, metrificados, com 10 sílabas poéticas, rima. Enfim, isso foi feito pelo Bastos Tigre, que foi um poeta da época, um poeta interessante, um poeta importante, mas que ficou muito conhecida por esse lado do marketing. Bastos Tigres que inventou a frase "se é Bayer é bom". E ele foi contratado pelo Felipe para fazer isso. E então, imagine, né? Fazer uma paródia dos Lusíadas inteiro.
Eles demoraram 4 anos e chegaram até a metade, aí desistiram. Né? Eles publicavam numa revista, toda semana saía uma parte que seria a continuação da história dos Lusíadas. Era quase uma coluna fixa na revista. Uma coluna fixa com, ao invés deles repetirem a mesma propaganda, que é o que geralmente se faz, né? Eles continuavam a história, quase como se fosse um folhetim, né, de propaganda. Por si só, é, de fato, um objeto a ser estudado. Só a paródia dos Lusíadas. Hoje em dia se fala tanto em storytelling, não é? Para os produtos, eles já... Eles fizeram montaram um case ainda lá na década de 20, né? Quando a propaganda ou quando a publicidade ainda dava os primeiros passos no Brasil, né? E quando... falando já, pensando nessa questão mais patrimonial, né? O João Daut Filho era um ferrenho defensor das questões patrimoniais. Se eu não me engano, foi uma das primeiras máquinas fotográficas da cidade, porque, enfim, se hoje em dia cada um tem um celular na mão que chega a se tirar fotografia demais, não é? Sim. Gerar imagens demais. Houve um tempo em que não era assim tão simples. Não vamos muito longe, aí anos 90, início dos anos 2000, ainda se revelavam fotos, né, e isso tinha custos, quer dizer, não era tão simples, e existiam limites, né? Nós tínhamos lá fotogramas, lá, os filmes com 36 poses, né? Hoje, talvez uma parcela jovem da população que nos escuta não sabe nem o que é isso, né? Eu falava com a minha filha sobre o pulso telefônico que nós precisávamos pagar quando usávamos a internet, e ela não entendia, porque para ela pulso é um pedaço do braço, né? Ela não sabe o que é um pulso telefônico. É exatamente que não existe isso que a gente estava comentando, né, Jéssica? Se essa forma de comunicação modifica-se tão sensivelmente em pouco tempo, como os fenômenos da leitura não vão mudar também, né? E não, realmente, o João Daut Filho, ele foi um pioneiro, um visionário, fundador do Teatro 13 de Maio, teve uma série de ações também políticas. Muito voltado para a cultura, né? Muito voltado para a cultura, de fato. Ele estava no Teatro 13 de Maio quando o pai do Felipe foi assassinado, né? Então ele é chamado lá no 13 de Maio, ele vai às pressas e consegue socorrê-lo nos últimos momentos. E, de fato, sim, o João Daut Filho vai ser o grande responsável, a grande figura paterna na vida do Felipe, que fez com que ele seguisse esses caminhos que a gente está descrevendo aqui. O caminho da literatura, que a gente vai falar um pouquinho também, o caminho como empresário, como empreendedor, como um dos responsáveis pelo laboratório Daut Oliveira, que existe até hoje. E também a gente não pode esquecer a importância do Felipe no que diz respeito aos esportes, né? O Felipe foi um grande entusiasta dos esportes no seu início, na sua origem, porque hoje é um pouco comum, né, falarmos a respeito do futebol, principalmente aqui no Brasil, né, mas também de outras modalidades. Mas não devemos esquecer que esses grandes clubes de futebol, eles nascem, principalmente no Rio de Janeiro, como clube de regatas. Sim. Né? E o Felipe teve uma importância grande no início e no desenvolvimento desses times, desses clubes de regata que se transformaram em times de futebol. E ele fez, inclusive, uma reformulação no Clube Guanabara, que também existe até hoje, de menor expressão, mas ele tinha uma relação muito íntima com o remo, né? Tinha em esgrima, depois vai ser criado, inclusive, a competição, o Felipe de Oliveira, cujo troféu foi feito pelo Vitor Brecheret, né? Ele foi também um dos pioneiros no automobilismo, né? Ele tinha um automóvel bastante veloz na época, se comentava muito a respeito. Se fala também, o próprio Rui Castro fala isso num livro dele, no Ela é Carioca, sobre o Felipe de Oliveira ser uma figura constante na praia do Arpoador, ao lado da praia de Ipanema, que naquela época também era algo que estava acontecendo, né? A zona sul do Rio de Janeiro começa a ser povoada de fato a partir do início do século XX, e o Felipe de Oliveira era constantemente testemunhado jogando peteca. Né? Então, realmente, assim, era um sujeito que fez com que os esportes fossem vistos de um outro modo.
Algo que pouca gente sabe, isso também é fruto das nossas pesquisas, o Felipe, quando ele morre de um acidente de automóvel, ele está voltando dos Jogos Olímpicos de Inverno. Estava sendo feito na Suíça. E ele já tinha sido exilado por questões políticas, né? Vivia em Paris. E ele vai, então, de automóvel até essa localidade. E quando ele está retornando, então, dos Jogos Olímpicos de Inverno, então, mais uma vez, mostrando essa relação importante com o esporte, ele acaba tendo esse acidente fatal. Vamos para a literatura, então. O que tu nos traz sobre esses novos achados e como que eles se relacionam com essa obra que em um dado momento se considerou completa e agora vai ser, de certa medida, estendida? Vamos lá. É mais ou menos o seguinte, né? O nosso primeiro projeto, o projeto de pós-doutorado, que começou lá em 2019, é um projeto relacionado às cartas do Felipe. O Felipe, junto com o irmão e com João Neves da Fontoura, que é um político importante da época, eles conspiraram a favor do que mais tarde acabou acontecendo, a Revolução de 30, a Revolução do Getúlio. Para simplificar a história, né, existem cartas e a gente está organizamos essas cartas que mostram o papel do Felipe de Oliveira na Revolução de 30, tendo contato direto com Getúlio Vargas e com outras figuras proeminentes. A gente percebe que ele era muito bem relacionado em diversos âmbitos, né? Muito bem. Isso eu acho que é uma grande característica dele. Passados 2 anos, ele se volta contra o Getúlio na Revolução Constitucionalista de 32. E por causa desse envolvimento ele vai ser exilado e no ano seguinte, 33, ele morre de cabo. Então, assim, resumindo, nós temos esse material de cartas e esse é um dos materiais que nós estamos trabalhando. Além dessas cartas, nós temos, ao longo desse processo todo, eu fui percebendo a necessidade de escrever uma biografia do Felipe. Então, sim, um fio condutor, né? Fio condutor para que a gente pudesse entender melhor como se deu essa vida. Porque nós estamos comentando aqui, né? Tem muitos fatos. Ele viveu várias vidas em uma, né? Talvez por isso tenha morrido tão jovem. Exatamente. Acho que é uma boa explicação, Jéssica. Perfeito. Né? Então, nós temos essa vida intensa que ele vive e nós não temos uma narrativa coesa que ligue todos esses pontos. Tá? Então, compus uma biografia do Felipe. O professor Pedro, ele teve também uma sacada muito interessante no sentido de que pouco se fala dos modernistas do Rio de Janeiro da década de 20. Se fala muito dos paulistas, né? Do Mário, do Oswald e da Semana de Arte Moderna. Então, nós preparamos um livro que consiste em um texto do professor Pedro Brum Santos, em que ele faz toda a relação do Felipe com o modernismo da época, que é um texto fundamental para a gente entender a poesia do Felipe, situar a poesia do Felipe no modernismo. Nesse mesmo volume, né, nós vamos publicar a biografia que eu escrevi a respeito do Felipe. Só que, além disso, eu consegui levantar também alguns textos inéditos do Felipe, pesquisando os jornais e principalmente as revistas da época. Então, existem contos e poemas que não foram publicados. Então, nós vamos publicar esses textos também, textos até então inéditos. E também, acho que uma coisa muito importante, a gente estava falando sobre a importância do visual na contemporaneidade, né? Nós descobrimos muitas fotografias do Felipe que eram veiculadas nesses jornais. E o Felipe era uma bela figura, né? Um homem muito bonito e tal. Então, assim, é importante para essa nova geração de leitores ter acesso à imagem do Felipe, não só à literatura. Né? Acho que faz sentido no mundo contemporâneo que nós vivemos ter também acesso a essas imagens. Ao Felipe criança, nós conseguimos uma imagem belíssima dele criança, ainda em Porto Alegre, o Felipe jovem em Buenos Aires. Enfim, nós preparamos também todo um material imagético, né? Um material visual a respeito do Felipe. Então, tudo isso vai estar no mesmo volume. Né? Os textos inéditos, agora está saindo também uma nova edição do Obras Completas, tem essas imagens, o texto que fala do Felipe em relação ao modernismo.
Nós estamos, né, em vias de preparar e publicar ainda esse ano. Então, recapitulando, nós temos as cartas do Felipe, isso ainda não vai ser publicado, mas logo pensamos em fazer. Existe essa biografia, essa sim está sendo preparada, as obras completas que vão ser reeditadas, mas nós também temos, em paralelo a isso, outras coisas acontecendo. Vai ser lançado esse ano também um curta do Felipe de Oliveira, que foi gravado, inclusive, semana passada. Foi gravado, estava sendo gravado pela TV Ovo, né? Num projeto brilhante. Eu até me permito aqui falar a respeito da equipe que está conduzindo o curta, né? O diretor, o Marcos Borba, magistralmente conduzindo aí, né, essas gravações. O assistente de direção, a Nelly Mombelli, o diretor de fotografia, o Rafael Rigon, o assistente de fotografia, o Alan Orlando, direção de arte com o Paulo Teixeira, Andressa Dotto, também junto na direção de arte, o chefe de elétrico, o Alexandro Pedrolo, o som com a Maria Morena, a direção de arte com a Andressa Dotto, a maquiagem com a Rafaela Drey e o ator Guilherme Sena, que veio de São Paulo, que está encenando aí, encarnando o papel do Felipe. Ele é realmente muito parecido também fisicamente com o Felipe, fazendo um trabalho muito legal. E esse curta se chama Cartas de Felipe, que vai abarcar um pouco aquela parte das cartas, do envolvimento político. E estamos com uma ideia de desenvolver um longa para o próximo ano também. Olha que legal, eu ia perguntar exatamente isso, se havia já, de repente, uma intencionalidade em organizar esses fatos, porque é claro que para fazer algo a posteriori, é sempre bom contar com uma cronologia já mais ou menos estabelecida. Por exemplo, se vai se pensar uma série de televisão, ou porque todos esses envolvimentos dele são muito fílmicos, né? Me parece esse envolvimento com a elite, e um momento está na praia, na festa, e daqui a pouco está envolvido politicamente com alguma coisa, uma coisa quase James Bond, assim. Sim, é muito interessante. Troca de influências. Você pegou um espírito perfeitamente, Jéssica. Quando ele está fugindo das autoridades na Revolução de 32, bonito, né? ele é levado, a polícia ingressa no Copacabana Palace para prendê-lo, né? E ele consegue fugir, assim, de uma forma bem James Bond mesmo, né? Dessa situação, e sair com um carro conversível dele. Sim, então tem algumas cenas que são assim prontas para serem filmadas, né? E a gente está trabalhando bastante nesse sentido para que todos esses projetos cheguem até as pessoas, né? Acho que isso é o mais importante. Romper os muros, né, da academia, da universidade, e promover a extensão, né? Fazer com que isso chegue até as pessoas, que as pessoas possam curtir, que possam acompanhar a biografia, a vida, a poesia do Felipe de Oliveira e se sentir parte disso também, né? Então, assim, o Felipe, ele está na praça, ele está na rua, ele é nome, mas ele precisa também fazer sentido para as pessoas, né? Não só que seja um nome vazio, mas que as pessoas reconheçam, a gente está falando muito em reconhecimento, né? Que eles reconheçam esse nome e que isso seja significativo na vida delas também. Porque me chama a atenção que ele, mesmo no imaginário do santamariense, ele não é tão recorrente, né? Perfeito. Eu entendo que essa interlocução vai ser super importante para que se chegue, talvez, como né, fechando um ciclo aqui, como a teledramaturgia levou várias obras a ti, né? Hoje tu também esteja fazendo esse papel de quase uma devolutiva para a sociedade, né? Exatamente. De levar esse nome para outras pessoas que daí então vão procurar a literatura, então vão procurar os poemas e talvez coisas da história, porque a gente sabe que toda peça visual, ela também tem suas edições, não é sempre 100% daquela informação que talvez esteja no texto que vai para a tela, né? Por isso que passa por um processo de adaptação, né? E existem prêmios tipo roteiro adaptado, né? Esse tipo de coisa. Perfeito. Então, talvez seja esse movimento aí que vá se estabelecendo, né? Sim, é verdade. Acho que resumiu bem, Jéssica. Não tem muito o que acrescentar. Assim, essa a ideia, esse é o espírito. E como é que está sendo produzido isso? E
agora, o curta eu entendo que pode ser um projeto, né? Enfim, mais curto, não é? Mas já com essa viabilidade do longa, está sendo projetado de que forma, financiado, enfim, é um projeto... Essa parte técnica, ela é muito bem coordenada pelo Marquinhos Borba, que é da TV Ovo, né? Mas eu tenho conversado com ele diariamente sobre a vida do Felipe e o longa, ele nasce muito dessa ideia da biografia, né? Então eu escrevo a biografia, o pessoal da TV conhece o trabalho, se interessa muito pela figura do Felipe. Eles já tinham interesse, eles estavam muito... Isso é bom que se diga também, né? Eles estavam interessados na figura do Felipe antes, estava acontecendo ao mesmo tempo e a gente não sabia. Sim, que legal. São quando sinergias, né? Isso quando é eles importante. chegaram até a gente, a minha, o professor Pedro, nós estávamos com o nosso projeto e a gente casou as coisas, né? E estamos caminhando juntos agora. Mas assim, eu acho que a ideia é desenvolver a mesma equipe como se fosse uma continuação. Né? Até o Marcos Borba acabou comentando uma coisa engraçada. É como se fosse um teaser, né? O curta vai ser um teaser, vai ser uma introdução para que a gente possa captar um público para depois desenvolver um projeto maior. Que nem o nosso Ineditados, aqui está sendo um teaser para os seus projetos todos aí, né? Eu acho que é de suma importância também essa coisa de ter uma equipe que já vai tomando conhecimento, porque isso gera intimidade com o tema. Né? Então, quando eles estiverem... Cada vez eles vão ficando mais imersos naquilo ali, quase como se... Porque o que eles estão fazendo é isso, vão dando vida novamente, não só o Felipe, mas todo o contexto, cenários, roupas, né? Sim, o trabalho deles ficou magnífico, assim, um trabalho de figurino, né? Da captação dos imóveis, da luz, o próprio Guilherme Sena, o ator, ficou assim inacreditavelmente parecido com o Felipe, realmente como se ele estivesse voltando à vida de novo. Essa continuidade é importante porque assim não se tem ruptura, né? E da mesma forma como as pessoas vão ver esse primeiro momento aí, o curta-metragem, depois vão reconhecer, vai ter essa característica mesmo de uma peça só, como se fosse dividido em 2 atos, um inicial ali e outro na sequência. Que notícia boa, né? Eu já tinha tomado conhecimento, alguma conversa que a gente teve, acho que no ano passado, sobre o curta-metragem, mas eu não fazia ideia desse advento do longa. Ainda são ideias que a gente está tentando colocar em prática. E o papel também, né? Eu não posso esquecer o papel da editora, da FSM, que vem nos dando muito, muito apoio, né? Está escutando com muita atenção as nossas pesquisas, vem assim, muito atento à memória do Felipe, né? Sempre disposto agora a fazer essa publicação das obras completas que estavam, né? Acho que tudo isso entra nesse mesmo campo, né? Todo mundo fazendo um esforço muito parecido e muito em conjunto, porque eu acho que só dessa maneira para acontecer mesmo, né? Reunindo forças de todos os lados. Nós temos ali o Obras Completas, né? Felipe de Oliveira Obras Completas, que é um livro que se encontra, na verdade, assim, ultimíssimas, não sei nem se essa palavra existe, mas né? Unidades, porque nós temos sempre um público muito interessado, em especial em época de Feira do Livro, nas obras da cidade. Então, nós temos um livro de memórias do João Daut Filho, com imagens da cidade, com textos que ele produziu, Fala do Felipe bastante, Fala, né? Exato. Então, é sempre um livro que nós temos uma circulação muito importante. E, claro que sempre quando uma edição está esgotada ou em vias de, né, se esgotar, a gente busca os autores, quando existe sempre uma demanda, né, para que se repense uma nova edição e agora trazer de uma forma muito mais completa, com essas adjacências, né? Eu acho que é super importante para que as pessoas conheçam mais não só o trabalho de vocês, mas conheçam mais o Felipe e ele passe a ser mais reconhecido, mais valorizado também dentro, talvez até da nossa academia, do nosso ambiente escolar, né? Que se trabalhe mais como um cidadão, né?
Exatamente. Que ele faça mais parte das nossas vidas. Mais parte. Muito bem. Estamos agora nos encaminhando para os minutos finais. Alguma coisa que tu gostaria de falar, que eu não perguntei, que tu acha que considere importante para esse encerramento, para esse desfecho? Acredito que não. Então, conseguimos aí dar um bom panorama, né? Das nossas ações e também adiantar um pouco do processo do que vem por aí, né? Que bom, que bom. Lucas, muito obrigada pela tua participação. Agradeço Eu bastante. acho que foi super construtiva essa nossa conversa. Santa Maria aí, que faz 165 anos agora na próxima quarta. Vamos reconhecer mais, né, os cantinhos da nossa cidade, prestar mais atenção nos prédios, nas pessoas. Eu acho que isso faz com que a gente tenha sempre um carinho maior, né? No patrimônio, a gente tem uma frase que diz que não se ama aquilo que não se conhece, né? Então, conhecer também a obra e a figura Felipe de Oliveira também é conhecer mais da nossa cidade, da história dela, né? Com certeza. E para você aí que nos escuta do outro lado, tenha uma ótima semana. Lucas, um prazer ter tido tu aqui com a gente hoje. O prazer foi meu, Jéssica. Boa tarde a todo mundo, né? Que todo mundo continue ligado na rádio. Foi um prazer enorme participar aqui do programa, poder compartilhar todas essas ideias, né? Todas essas informações e impressões aí com vocês. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde, uma boa semana para todos e até a semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM.